Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam com saúde. Nós estamos fazendo um determinado trabalho pastoral de ligar para as famílias, de ver algumas famílias que estão já há muito tempo em quarentena e algumas que voltaram conosco, alguns voltaram, retornaram, principalmente mais a juventude. As pessoas mais jovens estão participando conosco do culto, mais aqueles jovens que tiveram bebês, que nasceram recentemente, que têm bebês novos, eles ainda não retornaram. Nós pedimos mesmo que é cautela, graças a Deus, os bebês estão todos com saúde. Nós tivemos uma boa leva de bebê ao longo aí da quarentena, um pouco antes e um pouco depois, ou no meio até. Em meio à quarentena, tivemos grávidas que ganharam o bebê no meio dela, mas graças a Deus todos estão com saúde, ou os bebês que chegaram um pouco antes também desfrutam de boa saúde. Então, eu quero agradecer a Deus por todas as famílias da igreja, as que retornaram e as que continuam aí recebendo em casa este culto. Que Deus possa abençoá-los da mesma forma. Acerca deste culto, um detalhe que é importante saber, nós estamos tendo mais ou menos uma média de umas 50 pessoas que retornaram. Mas como o culto tinha uma média de 200 pessoas, nossa igreja tem uma média de 200 pessoas, e são 150 pessoas em média que ainda continuam assistindo em casa. Então, quer dizer, são 3/4 da igreja ainda continua assistindo de casa. Algumas pessoas estão retornando aos poucos e o culto está fazendo bem para algumas pessoas que às vezes elas ficam numa condição um pouco depressiva em casa e cultuar faz bem para a alma, para o espírito. Cultuar nos leva a um momento de alegria quando nós voltamos para casa, voltamos nos sentindo alimentados. Mas os que recebem este culto aí em casa não é menor de forma alguma. E vai chegar o momento, se Deus quiser, que nós vamos todos nos encontrar, todos estarmos juntos novamente aqui neste templo, e dessa forma nós vamos fazer nesse dia, nós vamos bolar um culto do retorno. Mesmo que não saibamos quando que ele vai ser especificamente, nós vamos bolar este culto do retorno, mas eu acredito que ele só vai acontecer mesmo com todo mundo, toda a igreja novamente reunida no ano que vem. Eu acredito. Pelo andamento aí das vacinas, tudo, nós vamos também estar acompanhando as escolas. As escolas, no dia que as escolas retornarem, a gente sabe que é a segurança completa. Quando as escolas retornarem todos, né? Isso só vai acontecer com a vacina. Portanto, nós falamos isso desde o início aqui, que nosso alvo é orar pelas vacinas, para que Deus abençoe esses cientistas, estes médicos que estão atrás de uma determinada vacina para esse vírus. Essa semana saiu uma virologista da China mesmo, falando que este vírus foi feito em laboratório. Outros falaram que isso não é verdade. Não sabemos, nesse momento não importa. Para a gente o que importa é que se tenha a vacina. Nós não sabemos, neste momento, se o que está sendo falado é desse lado ou do outro. Politizou-se tudo isso. Infelizmente, virou-se uma política muito ruim para nós, a população. Não só nesse país, na Europa também politizaram em alguns países, nos Estados Unidos também foi completamente politizada. Ultimamente, se dá um espirro, vira política o espirro. O mundo não tem sido uma casa boa de se morar com estas politizações da vida. Não sei se é um momento, se isso vai gerar em um outro
âmbito de consciência humana. Nós vamos orar agora. É o que nos resta. Nos resta orar, vamos reclamar menos, vamos orar mais e vamos viver em amor. A nossa comunidade é a proposta que a gente viva em amor, que a gente viva não em dissensão e que a gente ore pelos objetivos corretos. E o objetivo correto de se orar agora é pela vacina, é pela ciência, para que a ciência que é de Deus, que foi Deus quem a concedeu, que a gente possa pedir que eles sejam abençoados por Deus. Nesse momento de oração nós vamos também orar por toda a família da irmã Neide, família da irmã Neide, que perdeu a irmã Neide, nós também perdemos a irmã Neide, e nesta semana aconteceu uma coisa inusitada. A irmã Neide, nós sabemos que a irmã Neide era uma senhorinha que mesmo com frio, com chuva, com sol, com calor, ela sempre estava presente nos cultos. Uma senhorinha que amava a igreja de Pinheiros. E esta nossa irmã, olha, no coração dela, olha o que ela fez. Eu vou falar isso devido à atitude, o testemunho. Ela deixou provisionado um último dízimo para depois que ela partisse. Para ela era importante esse momento, muito importante. Ela era uma senhora aposentada, mas ela gostava, queria fazer isso como quem está fazendo uma obediência a Deus, e é mesmo. O dízimo é uma obediência bíblica que nós temos e uma atitude de generosidade, mas antes de ser uma atitude de generosidade, é uma obediência. E ela deixou um dízimo provisionado, independente de quantia. Foi a atitude que ela fez que chegou no meu coração de uma forma muito especial, porque eu nunca tinha visto isso. Eu sou pastor há 20 anos e nunca tinha visto isso acontecer dessa forma. A irmã Neide deixou provisionado. Quando a filha dela foi nos avisar, eu pensei, não precisa, não tem porquê. E ela falou, a minha mãe gostaria sim, pastor. E já está lá na conta da igreja e eu estou avisando o pastor. E eu falei, glória a Deus por esse testemunho. Antes de tudo, é o testemunho que eu quero dar, irmãos, da vida da irmã Neide. Nós vamos orar agora pela ciência, para que se descubra a vacina, e pela família toda da irmã Neide. Pai, obrigado por mais um dia, mais um culto que nós vamos ter. E nós pedimos, Deus, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo os que estão cultuando presentes ou aqueles que estão cultuando em casa, nós te pedimos que o Senhor abençoe, alimente, que o culto seja terapêutico, espiritual, que gere vida, que gere esperança na vida de cada família que faz parte desta comunidade e aqueles que nos seguem, que nos assistem também. Nós te pedimos que o Senhor alimente, tão somente alimente essas pessoas, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja cuidando também da família da irmã Neide, que se foi, que nos deixou, mas que contudo deixou um legado, um testemunho de vida. Obrigado pelo testemunho dela que fala alto mesmo após a morte, Pai. Nós te agradecemos e temos certeza que ela está nos céus e que vamos nos encontrar de novo um dia para cultuarmos novamente juntos. E ela vai se lembrar dos momentos que tínhamos aqui, porque lá nos céus nós vamos ser nós mesmos, nós vamos ter a nossa identidade e vamos nos lembrar de que nós fizemos parte de uma família espiritual aqui. Portanto, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós oramos também, Pai, pelos cientistas, por aqueles que estão em busca da vacina, independente de qual seja a motivação dessa busca, que se ache a vacina e dessa forma que todos os mais pobres, aqueles que são menos favorecidos, tenham acesso a essa vacina, quanto aquele que seja mais abastado, Pai. Que todos nós tenhamos
E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as mãos médicas, as mãos dos cientistas que estão fazendo isso. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais este momento. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor agora e depois nós retornamos para a palavra de Deus. Atrai-me, meu coração está em ti. A carreira vou correr com tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória eu te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória eu te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em nós. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em nós. Com tua vida
Nós vamos ler em Mateus, capítulo 6, lá no versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, que caso sejam trevas, que grandes trevas elas serão. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas elas serão. Numa das memórias mais antigas que eu tenho da minha vida, que eu lembro assim que é uma das memórias de quando eu acho que eu tinha uns 5 anos mais ou menos, que é uma das memórias lá atrás que eu tenho. Eu me lembro que eu morava numa casa que nós tínhamos uma televisão em preto e branco. E quando dava por volta de 6 horas da tarde, 6h30, coisa assim, após um banho, a gente tinha um programa do Tom e Jerry. Sempre passava um Tom e Jerry, e aí então, depois do Tom e Jerry, é que começava uma novela, jornal, coisa dos adultos, e era já a hora da gente jantar e depois se preparar para ir para a cama. Alguma coisa assim que eu me lembro, que eu não gostava de assistir o Tom e Jerry na minha televisão. Eu ia lá no quintal e olhava pela janela de uma outra casa e ficava assistindo o Tom e Jerry da outra casa. Eu gostava de assistir na casa do vizinho, porque eu me lembro que a televisão do vizinho era colorida e a nossa era preta e branca. Então eu gostava de ver a televisão, o Tom e Jerry, pelo colorido. Mesmo que tinha que ficar numa posição não muito confortável, mas eu preferia assistir a do vizinho, colorida, do que a minha, sentado no sofá, mais confortável, mas não, eu preferia assistir na do vizinho lá. Enfim, dessa forma, por que eu gostava mais daquela? É pelo fato de ter cores, e as cores, é claro, elas traz vida. Cores é bom, é importante, é alegria, cores é vida. Aqui está falando que os olhos, eles são a lâmpada do corpo. E quando fala isso, é porque na realidade, diz assim, que as pessoas, elas expressam pelos olhos, elas quando veem uma coisa, elas projetam e naquela coisa, naquela atitude, naquela cena, em outra pessoa, em uma ação, a pessoa projeta aquilo que está dentro dela. Uma mesma atitude de alguém. Uma pessoa pode olhar de forma boa, pode ter uma interpretação muito boa, a mesma atitude em outra pessoa pode ter uma interpretação como se aquilo fosse ruim. Então, de tal forma que há pessoas que eu poderia dizer que vivem uma vida em preto e branco, e esta vida em preto e branco que as pessoas veem, que as pessoas vivem, são pessoas que vivem sem cores, vivem como se fosse com amargor, uma amargura completamente isenta de uma vida de cores. Quando eu falo cores, ainda que hoje em dia a ideia de cores, do colorido, foi tomada de uma interpretação sensual, sensualizada, ou até mesmo foi tomada uma bandeira do movimento do homossexualismo, é uma bandeira já o colorido, mas nós entendemos que Deus, Ele traz vida, traz cor nas nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo. Até mesmo o arco-íris, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ele é colocado quando a vida é proposta por Deus. Então, nós não vamos deixar que nenhuma outra interpretação
tire a ideia de que cor, de que a vida, de que o colorido é algo proposto por Deus, porque Ele não tem em si a ideia de que uma pessoa deva viver uma vida insonsa, uma vida em preto e branco, uma vida sem cores, uma vida sem vida. Na verdade, existem pessoas que não sabem mais como ter alegria, não sabem mais como sorrir. Tem pessoas que o sofrimento lhes foi tão ingrato que elas não conseguem mais interpretar nada sem uma pitada de maldade. O que está dizendo aqui no Novo Testamento é que tem pessoas que dentro de si, o que há dentro de si, se for maldade, elas vão interpretar tudo com maldade. Ao passo que tem pessoas que são puras, que são que têm mais vida dentro de si, que pulsa cores dentro de si. E essas pessoas, elas vão tendo muito mais vida para expressar. Quando diz aqui, os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. É porque quando a pessoa ela projeta a interpretação maldosa em cima das coisas, até mesmo o corpo dela perece. O salmista diz, ele diz assim, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Ora, quando a gente tem algo intrínseco, mastigado, quando a gente tem aquele sofrimento, aquela amargura dentro de nós, mastigada, intrínseca ali, segurada, quando nós temos esse tipo de vida, até o nosso semblante parece envelhecido. É o que a Bíblia fala. Muitas pessoas têm úlceras no estômago porque elas curtem um amargor dentro da alma. Muitas pessoas sofrem, às vezes, de problemas neurológicos porque elas têm, na realidade, uma certa amargura na alma, e quando elas interpretam qualquer atitude, elas projetam esta amargura nas pessoas, nas palavras. As palavras, uma pessoa pode falar algo e duas pessoas ouvindo, aquela que dentro dela é podre, é amargo, ela vai interpretar as palavras da pessoa com amargura, de forma negativa. Ao passo que a outra pessoa que ouve as mesmas palavras pode interpretar de forma boa. Aquilo ali não teve maldade, aquilo foi bom. Um bom dia de uma pessoa para um pode ser interpretado como um desdém e para outro como uma dádiva. Então, dessa forma, nós entendemos que o que Jesus está falando aqui, Jesus está querendo dizer que a pessoa só põe para fora aquilo que está dentro dela mesmo. E a pessoa que põe angústia, a pessoa que põe inveja para fora, a pessoa que põe ciúme, a pessoa que põe brigas, a pessoa que põe divergência, é porque o interior dela está tomado por todos esses tipos de vírus. É porque o interior dela já está podre com todos esses tipos de doenças. E ela vai expressar todas as interpretações e as impressões que ela vai colocar ali. É tudo que está dentro dela. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando a pessoa tem bons olhos, ela procura coisas boas. É como aquela cena do cavalo morto na beira da estrada, e todos vão passando, e todos vão falando mal daquele cavalo. Ora, aqui é lugar para esse cavalo estar? Aqui não é lugar para deixarem esse cavalo. E então, passa uma criança dada na mão com a mãe, e a criança olha e fala, olha mãe, como aquele cavalo tinha os dentes bonitos, porque a criança está expressando aquela pureza dela e olhou o que era bom. Quando nós expressamos bondade dentro de nossa alma, quando nós expressamos
as coisas boas, nós vamos interpretar as pessoas e as palavras de forma boa. Quando nós interpretamos com maldade, é porque é o que está dentro de nós. É claro que o próprio Jesus fala: tende em vós a simplicidade dos pombos, mas a malícia das serpentes. É claro que nós não devemos ser ingênuos, porque existem pessoas que são muito más por aí. Mas nós devemos guardar um pouco daquela ingenuidade infantil, porque Jesus mesmo fala: se não vos fizerdes como criança, jamais conseguirão entrar no reino de Deus. Porque há que se ter obediência à palavra. E quando nós temos uma certa ingenuidade, uma certa pureza, nós olhamos e projetamos as coisas de forma pura e ingênua. E na boa ingenuidade, na boa pureza. E quando em Hebreus fala lá no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Quando as coisas acontecem ao nosso redor, nós não temos tempo de interpretá-las, senão com os parâmetros de Jesus, com os parâmetros bíblicos, com a peneira da Bíblia. Tudo passa naquela peneira da Bíblia e nós interpretamos ali. Quando nós entendemos, quando nós enxergamos que ali na palavra, lá no Salmo 119, fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando fala isso ali no Salmo 119, que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela ilumina, a palavra ilumina, e quando se ilumina traz luz, vem luz. A luz, o colorido, quando se ilumina, vem a luz, vem as cores, aparecem as cores. E nesse aparecimento das cores vem clareza. O verde é verde, o azul é azul, o amarelo é amarelo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa que tem clareza, que tem a luz de Jesus, ela consegue interpretar o que é bom e o que é mal. A pessoa que tem clareza de Jesus, que tem a luz de Jesus na alma, ninguém engana. Eu vejo às vezes pessoas falam: como que nós vamos saber qual é a igreja certa, qual é a religião certa, sendo que tem um monte por aí, uma fala isso, outra fala aquilo, outra fala aquilo outro. Veja bem, quando nós fazemos parte de uma comunidade séria, que ensina a palavra mesmo, nós não deixamos nos levar pela teologia da prosperidade, que é um mal arraigado nas igrejas. Nós não deixamos nos levar por aquelas igrejas que trabalham com medo. As igrejas que trabalham com medo, elas estão sempre fazendo uma espécie de um terrorismo em cima dos seus fiéis. Mas quando nós temos clareza, quando a luz de Jesus, por intermédio do ensino da palavra, do Espírito Santo nos dando a capacidade da interpretação, quando nós temos essa luz, nós conseguimos interpretar as coisas de maneira clara, nós conseguimos entender as coisas. O que é pecado, o que é dádiva. Ninguém nos engana, porque nós temos luz, nós temos clareza. Uma pessoa que tem a clareza de Jesus na sua alma, ela não é enganada, ela sabe como discernir do bem e do mal. Ela não precisa perguntar para o pastor se tal coisa é boa ou ruim. Pastor, eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo? Andar como que um robô dependente de um direcionamento pastoral, porque a palavra já lhe fala, a palavra já lhe direciona.
Ela não precisa de um guru, ela não precisa de transformar o pastor em um guru da vida dela, porque ela em si mesma tem clareza, tem luz, ela tem todas as cores brilhando nela, porque é isso que Jesus falou. Os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A pessoa sabe discernir entre o bem e o mal. A palavra nos dá vida. A palavra nos ajuda a ter clareza nas interpretações da vida. A palavra nos ajuda a tomar decisões. Então vem a palavra, ela nos traz clareza, o próprio Jesus Cristo. E eu quero encerrar dizendo que o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quanto mais luz de Jesus nós temos em nossas vidas, menos somos confundidos, porque nós andamos na clareza, na claridade. E quem anda na claridade anda rápido e consegue ir direto e consegue se direcionar. Agora quem anda na escuridão anda capengando, anda devagar, porque a todo momento pode cair num buraco. Mas quando Jesus chega e joga luz, então ali toda clareza acontece. E dessa forma eu quero deixar esta palavra, que Deus possa te iluminar muito, meu irmão, nessa semana. Uma boa semana para você, um bom resto de domingo, que você tenha um grande almoço, um almoço com boas palavras em torno da mesa, com palavras de bênção, não falando mal da vida do outro, não almoçando alguém ali, mas sim almoçando o alimento e se alimentando espiritualmente e com boas palavras. Que Deus possa abençoar as tuas palavras, o que sai da tua boca e a tua forma de ver e de projetar as coisas com muita bondade, muita benignidade. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado por mais uma palavra. Obrigado por mais um momento que nós pudemos ter aqui pensando na tua palavra, na Bíblia. Obrigado porque nós tivemos mais um momento de aprendizado. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, pela Igreja Batista de Pinheiros e por todos aqueles que acompanharam e que se alimentaram desta palavra. Em nome de Jesus, amém.